Aprenda, quando você for usar a lei da atração, você vai deitar. E quando você começar a sentir que tá dormindo, você vai começar a pedir. E daí você vai falar assim, Dana, então tá. Então eu vou imaginar que vou ter essa casa com tantos quartos, vai ter piscina, vai ser no bairro tal, e de repente vai chegar o dinheiro? Sim, e de repente vai chegar o dinheiro. De diversas formas. Só que esse é o problema. A mente, ela não consegue sentir, ela não consegue ver o que a sua alma já viu. Eu falo que a nossa mente, ela serve como se fosse um porteiro, ela só deixa entrar aquilo que é familiar, aquilo que não for familiar, ela vai bloquear. Então imagina que você tá criando um império maravilhoso. Automaticamente ela vai falar: "Ei, meu amor, aonde você vai arranjar esse dinheiro para ter essa casa? Aonde você vai arranjar um trabalho ou um projeto? Quantas pessoas você vai ter que atender para você conseguir esse projeto?" Esse é o problema. Porque a gente cria um sonho, um desejo ali consciente e o próprio consciente derruba o seu sonho. Por isso que é importante quando você está entre o sono e a vigília. Quando você deita, você vai estar começando com aquele sonho. Quando começou, você já pede. E ninguém conta. É que quando você vai pedir algo, não precisa ser algo que tenha dor, cansaço, que você precisa ir lá ficar 1 hora pedindo. Por que que a lei da atração não funciona pra você? Já chegou a ler o The Secret ou você já ouviu falar na lei da atração? Se você já ouviu falar, provavelmente você ouviu falar e foi fazer uns movimentos. E tem pessoas que receberam e tem pessoas que não receberam nada, tem pessoas que o máximo que recebeu foi uma vaga ali no estacionamento. Então, pra você que, Dana, tô aqui, caí no seu canal, não sei o que é a lei da atração. A lei da atração nada mais é que você pensar, visualizar, sentir e receber. Isso pode ser relacionamento, saúde, carro, trabalho, viagens, projetos, dinheiro, enfim, o que você pensar, você vai colocar foco naquele pensamento e receber. Tá, mas por que que eu não recebo o que eu quero? Por que que a gente não recebe o que a gente quer? Porque tem um. E a sua mente aqui pensante, que se ela fosse tão boa, ela resolvia os nossos problemas, ela não vai interferir na sua vida. E simplesmente ela vai. Ela nem vai saber. E simplesmente. E essa mente pensante aqui, como você vai dormir, ela não vai nem conseguir te acessar pra ficar falando: "Ei, é mentira! Como que a gente vai conseguir essa casa?" Uma fórmula muito simples que ninguém conta. Quando as pessoas falam assim, pra você ganhar algo, você precisa ficar pensando, você precisa ficar meditando, você precisa escrever, você precisa falar, você precisa imaginar. E eu confesso que eu já fiz tudo isso. Só que daí chegou um ano passado, ano retrasado, eu fiz o meu mural de sonhos e eu coloquei tudo que eu queria viver e experienciar. E deixei aqui. Passou um ano, passou uns 6 meses por aí, 6, 7 meses, não aconteceu nada. Daí sabe quando ele tava por aqui, eu fui limpar e guardei. Daí eu guardei ele e depois de uns 3 meses, algumas coisas começaram a acontecer. Só que até aí eu nem tinha lembrado. Foi o ano retrasado, o ano passado, eu fui olhar, eu falei assim: "Meu Deus, eu realizei praticamente quase tudo que estava aqui no meu mapa dos sonhos." E daí me veio uma consciência. Eu falei: "Que loucura. Enquanto ele ficou aqui, eu não conseguia. Eu ficava olhando pra ele e nada acontecia. Quando eu guardei ele, as coisas começaram a acontecer. Será que a frequência, será que a frequência começou a trabalhar? Ela me deu no tempo certo? Será que foi porque eu parei de ficar olhando?" E eu comecei a analisar tudo que já tinha acontecido na minha vida. Falei, quais foram os momentos que eu recebi algo transformador da minha vida e quais foram os momentos que eu tive muita dificuldade para receber. Comecei a fazer o processo do autoconhecimento, ele é essencial para você descobrir aonde que tá o erro. E qual que era o erro? Tudo que eu queria, eu ficava focando naquilo. Eu quero um carro, ou eu quero uma casa, ou eu quero um relacionamento, eu quero esse trabalho, eu quero trabalhar nesse lugar, e eu ficava lá pensando, usando a lei da atração do jeito que ensinam. Imagina, pensa, sente, e eu fazia, imaginava, pensava, sentia, e nada acontecia. Foi aí então que eu comecei a entender. E eu descobri, eu não sei se vocês conhecem o Neville Goddard, ele fala sobre SATs. E o que seria o SATs? Que nada mais é State You Can to Sleep, que seria o estado semelhante ao sono. E o que seria isso? O Neville, ele diz que nós conseguimos co-criar ali entre o sono e a vigília. Sabe aquele momento quando a gente tá deitando na cama e que você começa a dormir e de repente, às vezes você dá um susto ou vem um sonho muito assim, muito rápido e muitas vezes você leva aquele susto e volta. E nesse momento é o momento que você tá num estado emocional mais desconectado.
E é nesse momento que você começa a criar algo transformador. É nesse momento que você começa a criar aquilo que você quer viver. Só que qual é o erro? O erro é que as pessoas, elas começam a pedir algo e automaticamente elas ficam pedindo o tempo inteiro. Então eu quero uma casa com piscina. Quero uma casa com piscina, vai ter que ser no bairro tal, vai ter que ter não sei quantos quartos, e ela fica lá pedindo. Só que daí vem uma vozinha e fica assim: mas como que eu vou receber esse dinheiro? Quem que vai me dar? Ah, mas com esse trabalho aí eu não vou conseguir. E isso fica aquelas vozinhas. E essas vozinhas, elas ficam falando com você de uma forma justamente para tirar o foco, porque lembra, em alguns episódios eu falo que a nossa mente, ela serve como se fosse um porteiro, ela só deixa entrar aquilo que é familiar, aquilo que não for familiar, ela vai bloquear. Então imagina que você tá criando um império maravilhoso. Automaticamente ela vai falar: "Ei, meu amor, aonde você vai arranjar esse dinheiro para ter essa casa? Aonde você vai arranjar um trabalho ou um projeto? Quantas pessoas você vai ter que atender para você conseguir esse projeto?" Esse é o problema. Porque a gente cria um sonho, um desejo ali consciente e o próprio consciente derruba o seu sonho. Por isso que é importante quando você está entre o sono e a vigília. Quando você deita, você vai estar começando com aquele sono. Quando começou, você já pede. E você, o que ninguém conta é que quando você vai pedir algo, não precisa ser algo que tenha dor, cansaço, que você precise ir lá ficar 1 hora pedindo, enfim. E você não precisa ficar meia hora, 1 hora gastando seu tempo pedindo algo. Você, entre o sono e a vigília, você vai imaginar aquela casa. Você vai entrar em cada cômodo. Eu tô falando pra casa, mas você pode fazer pra saúde, pra quem tá doente, você pode fazer pra relacionamento, você pode fazer pra dinheiro, você pode entrar na conta do banco e imaginar os números crescendo. Só que tem que ser entre o sono e a vigília. Por quê? Porque daí você vai dormir, vai desconectar e a sua mente aqui pensante, que se ela fosse tão boa, ela resolvia os nossos problemas, ela não vai interferir na sua vida. E simplesmente ela vai ela nem vai saber. Como você vai dormir, ela não vai nem conseguir te acessar pra ficar falando: "Ei, é mentira! Como que a gente vai conseguir essa casa?" E daí você vai falar assim: "Ah, Dana, então tá. Então eu vou imaginar que eu vou ter essa casa com tantos quartos, vai ter piscina, vai ser no bairro tal, e de repente vai chegar o dinheiro?" Sim, e de repente vai chegar o dinheiro. De diversas formas. Só que esse é o problema. A mente, ela não consegue sentir, ela não consegue ver o que a sua alma já viu. A nossa alma, ela vive, porque a gente tá aqui, ó, no 3D, na terceira dimensão. Então aqui tudo é físico, aqui tudo é muita dor, aqui é muita resistência. Só que a nossa alma, ela já está em outras dimensões. Por isso que às vezes a gente tem sonho ou não tem sonho. Às vezes acontecem uns sonhos que você fala assim: "Nossa, não tem nada a ver com nada a ver." Ou muitas vezes você fala: eu senti que aquela pessoa não era uma pessoa boa e vem. Tudo isso é intuição, são outras dimensões. Quando você quer falar com Deus, quando você quer falar com Jesus, quando você quer falar com os anjos que estão em outra dimensão, você só consegue falar com eles quando você sai do ego, quando você sai da mente, você fala com o coração. E em qualquer lugar, religião, que for, qualquer pessoa, quando for falar assim, fala com Deus, eles não falam pra gente: "Ai, ajoelha, se conecta, fala com o coração", porque a mente, ela tá aqui pra ler um livro, ela tá aqui pra aprender uma língua, ela tá aqui pra resolver problema, mas ela não tá aqui pra viver aquilo que você precisa viver. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi desenvolvida lá quando a gente tava fugindo do tigre, quando a nossa ancestralidade tava morando na caverna. Então essa mente, ela é ainda muito presente, ela é aqui, né, cérebro reptiliano, precisa, estado de sobrevivência. E a nossa mente, ela é essencial pra gente viver, pra mandar os comandos, pra gente andar. Porque a mente, ela não fica, mexa a primeira perna, perna direita, agora a perna esquerda. Não, ela tá todo momento gastando energia pra gente manter a gente vivo. Vai atravessar a rua, é a mente que tá toda hora assim, olha pros lados. Vai ligar um fogão, ela que tá ligada ali, ó, no queima-mão, ela que tá todo momento mandando energias para o cuidado aqui no plano físico. Só que daí a gente ela tem essa responsabilidade, porque cada parte do nosso corpo tem uma responsabilidade. O pulmão não tem a responsabilidade de trazer o ar para dentro. Então a mente, ela tem a responsabilidade de organizar os pensamentos, manter
nos manter vivo, né? Ela é responsável pela nossa fala, pela nossa linguagem, comportamento, o ego, o que a gente vai falar, o que não pode. Só que ela não é responsável por esses sonhos. Então, a partir de hoje, aprenda. Quando você for usar a lei da atração, você vai deitar. E quando você começar a sentir que tá dormindo, você vai começar a pedir. Pode ser que você vá dormir e você chegou, você vai começar a imaginar lá. Tô trazendo a casa, mas pode fazer com carro, você pode fazer com relacionamento. Ai, Dana, mas eu tenho um relacionamento, eu tenho que escolher o cara. Você não tem que escolher o cara. Muitas vezes você quer algo e aquela pessoa não tem nada a ver. Ela só tá conectada agora porque você tá com tanta dor e a dor dela conecta com a sua. Às vezes você tem uma ausência de pai que você não foi fazer terapia, não foi olhar pra isso, e daí você tá querendo casar, se relacionar com esse cara que representa a ausência do seu pai. Então não peça algo já definido. Ah, eu quero esse homem. Por quê? Porque se você pede, esse homem chega na sua vida. Aí você vai pensar, então eu tô querendo aquele fulano lá, então eu vou pensar. Daí essa pessoa chega e passa um mês, um ano, 2, 5, às vezes até 10. Você fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Justamente, porque é olhar e vigiar o que você pede. Tudo que nós pedimos, nós vivemos. Tudo isso que eu tô vivendo, tudo isso que você está vivendo hoje, você fala, mas comigo não funciona. Sim, tudo isso que você está vivendo hoje é o que você tá pedindo o tempo inteiro. Você pode ter certeza que você pede para estar viva. Você pode ter certeza que você pede para respirar, você pede para andar, você pede tudo, até as doenças que a gente tem. Infelizmente, às vezes a gente fala assim: tô cansado, eu quero parar". Daí o nosso corpo entende, a nossa mente entende e ela para no nosso corpo. Quantas pessoas não têm doenças autoimunes e cada vez mais? As pessoas que estudam corpo, mente, espírito, que começou a entender que nós não somos separados, começaram a entender que sim, nós temos o poder de trazer uma doença para o nosso corpo e tem o poder de curar o nosso corpo. Quantas pessoas curaram o corpo sozinho? Quantas pessoas precisaram de uma quimioterapia e quantas pessoas usaram uma quimioterapia e morreram? Quantas pessoas também usaram a própria cura, o próprio pensamento e também morreu? Por quê? Porque isso vai muito da crença, do que ela acredita. Depende muito aqui. Então, às vezes, você foi tão machucada, você tá tão presa em dogmas, em paradigmas, em religião, você tá tão atrás de tantas coisas que você não consegue nem pedir. Então, se você falar assim, Dana, não sei pedir, eu não sei nem o que eu peço. Imagina você se conectar com aquilo que mais ressoa com o seu coração. Deus, Jesus, um anjo, uma deusa, uma luz. Se você é ateu, uma energia, que for, não importa. Se conecta como se você estivesse numa cachoeira, como se você estivesse sentada ali, escutando a água, e deixa esse ser se conectar com você e fala assim: eu não tenho sabedoria, inteligência nesse momento para pedir algo, porque eu tô tão machucada, eu tenho tanta dor, mas, por favor, me entrega aquilo que eu preciso e não o que eu quero. Porque muitas vezes a gente pede algo que a gente quer e lá na frente a gente fala: meu Deus, ainda bem que deu errado. Ou a gente pede: eu quero namorar, e daí passa 1 ano, 2 anos e fala: ai meu Deus do céu, feliz é aquela que largou dele. Quantas vezes não aconteceu? Que atire a primeira pedra. Então, começa a se conectar antes de dormir e pode ser rápido para o universo, para Deus, para essas outras dimensões. Nada é difícil. Só é difícil aqui na terceira dimensão que mostraram pra gente. Então se conecta com outra dimensão. Pede para te levar para outra dimensão. Mas vai pedindo e visualizando, pede seu corpo saudável, pede sabedoria, pede inteligência, pede um emprego que vai te transformar. Não precisa ser esse emprego que você tanto quer. Porque se ele não tá vindo, é porque tem coisa que você ainda não viu. Se esse relacionamento não chegou, é porque tem coisa que você não viu ainda. Talvez não é sobre o relacionamento, talvez é você não aceita que você merece o relacionamento. Então, peça. Quando você for dormir, você imagina. Vou até fazer um exercício agora pra você, ó. Fecha os olhos. Rapidinho, vai ser rapidinho. Se você estiver fazendo alguma coisa, só fecha os olhos. Fecha os olhos. Inspira profundamente e solta. Faz isso 3 vezes. Inspira, inspira, inspira. Segura em 3 segundos e solta lentamente. Como se seu ar agora fosse uma onda do mar.
Mais uma vez. Inspira, inspira, inspira. Segura em 3 segundos e solta. Agora imagina que você entrou num pomar cheio de árvores e você está caminhando. Você sente seu pé na grama, você vê um céu azul, um sol que brilha. De repente você vai se aproximando dessas árvores e você vê que essas árvores são um pé de limão, uma limoeira. E você vê que é um pé de limão. E observa que perto dessa árvore tem uma faca. E você pega essa faca, tira esse limão e você corta esse limão no meio. E agora você pega esse limão e começa a chupar. Vai chupando, vai chupando. Você vai colocando na sua boca esse limão. Vai sentindo a sensação do limão entrando na sua boca. E agora que você terminou de chupar esse limão, vai abrindo os olhos e volta aqui. O que eu acabei de fazer com você? Você provavelmente, na hora de pegar o limão, a sua boca encheu de água, não foi? O que acontece? A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginação. Você imaginou e seu corpo trouxe, liberou tudo aquilo que você sente quando você chupa um limão. Você liberou saliva. E é assim que funciona. Na hora que você for dormir, imagina a sua vida que você quer, a perfeição. Se não souber imaginar, vai para um lugar sagrado e se conecta com uma alma sagrada. E deixa sentir o seu corpo. Porque quando você acordar, a sua mente vai ter certeza que aquilo você viveu. E se ela tiver certeza, ela vai aceitar que aquilo é uma nova experiência. E ela, quando vir um relacionamento, um emprego diferente, uma forma de ganhar dinheiro diferente, uma forma de ganhar dinheiro diferente dos seus pais, uma forma de cuidar do seu corpo. Eu não sei, às vezes você tem um problema de compulsão alimentar, você tem distúrbios alimentares, às vezes você tem uma questão com o seu corpo, que você não gosta do seu corpo perfeito. Comece a imaginar, porque automaticamente a sua mente vai acreditar. E quando você for fazer uma academia, você for beber uma água, quando você for se relacionar, a sua mente vai falar: opa, isso é familiar, pode entrar. E você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Certo? Maravilhosas e maravilhosos. O podcast Descruza as Pernas, Meninas, esse símbolo metafórico que é abre as pernas, senta da forma que você se sentir confortável. Hoje eu estou bem confortável, amanhã é Páscoa, amanhã é Sexta-feira Santa. Aproveitei para gravar 2 episódios, porque eu senti muito. E eu espero que contribua para você, se isso chegou, faça essa experiência, começa a imaginar tudo aquilo que você quer, mas antes de dormir, a sua cama tem que ser o seu lugar mais sagrado, onde você se conecta com tudo aquilo que é puro, faz um outro exercício aqui, rapidinho, deixa eu só te mostrar. Você vai fazer assim, esfregar, e vai trazer para sua mão uma bolha de energia. Você vai fazendo assim, ó, até que você vai começar a sentir, como se fosse uma bolha de energia, como se fosse um chiclete, aquela bola de chiclete que vai e volta. E essa energia você vai colocar na sua cama. Dentro, antes de você colocar, você pode até falar, dentro dessa bolha eu coloco paz, harmonia, crescimento, saúde, responsabilidade, inteligência, abertura de portais, contratos, dinheiro, riqueza. E coloca na sua cama. Daí você vai lá e dorme. E antes de dormir, você vai fazer esse exercício. Já começa a imaginar essa vida extraordinária. E depois você vem me contar quais foram as sensações que você recebeu. Porque quanto mais você vai contando pro outro, mais você vai estimulando. E quanto mais pessoas felizes, mais num planeta Terra feliz. Nós estamos na 3D, mas a gente pode fazer diferente. A gente não precisa somente sentar naquele momento e falar com Deus. A gente pode estar falando o tempo inteiro. E Deus, Ele é muito rico. Olha tudo que Ele tem. Olha tudo que tem no nosso planeta. Então Ele quer ver pessoas ricas, saudáveis e prósperas. Então é isso, maravilhosas e maravilhosos. Tenha um excelente dia. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final. E a gente se vê no próximo episódio.